A paz do Senhor Jesus, ovelha do Senhor, tudo bem com você? Você já sabe que quando chega essa mensagem no seu celular, é porque tem bênção de Deus, comunhão e consolação no seu coração. E a sua Bíblia já está aí do lado? Se não está ainda, pegue a sua Bíblia, por favor, para junto lermos a palavra do Senhor. Pega o seu copo com água também. Vamos fazer a oração após a palavra. Terça-feira, 6 de janeiro de 2026, nós vamos à palavra hoje que está em Salmos 125, versículos 4 e 5. E diz assim, no versículo 4: Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos. Ó Senhor, leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Glória a Deus, que palavra. Essa palavra se divide, em duas partes, são 2 versículos, porém 2 versículos que falam de coisas diferentes, distintas, opostas. No versículo 4, o salmista pede a bênção de Deus para aqueles que fazem o bem e que têm o coração sincero. Enquanto que no versículo 5, o salmista pede o juízo de Deus, a justiça de Deus, a punição de Deus aos que andam por caminhos tortuosos e pede para Deus os levar embora, desterrar os que praticam o mal. E o juízo de Deus sempre vem, sempre prevalece. Não tem mal que dure para sempre. Não tem mal que dure para sempre. Esses dias temos visto os noticiários, os jornais, as redes sociais, sempre falando sobre a Venezuela, um povo que sofreu aí, começou aquilo ali, aquele regime, aquela ditadura, em 99, Nós estamos em 2026, então são aí 27 anos, quase 30 anos, 27 anos de sofrimento, Claro que não começou, Uma ditadura nunca começa dizendo que o povo vai passar fome, comer cachorro, e perseguir os opositores e famílias inteiras ir embora levando só a roupa do corpo. Nenhuma ditadura começa assim, porque se fosse assim, se avisasse que seria assim, ninguém ia dar poder a essas pessoas más, Mas aqueles discursos de cuidar dos pobres, de fazer regalias com dinheiro alheio, do povo, Esse discurso de igualdade, de um monte de coisa aí tem, Muitas promessas em fundos imundos. Mas o que sempre entregam é fome, perseguição, prisão, injustiça, Então vamos orar para que finalmente aquele povo, aquela nação, aqueles irmãos venezuelanos possam se ver livre daquele regime tirânico, O ditador foi preso, Não é presidente, não, é ditador. Fraudou a eleição, fez uma série de coisas, Eu estou falando isso aqui porque está com base na palavra, E eu poderia ler aqui tantos versículos que falam sobre isso. A Bíblia fala sobre o bem e sobre o mal, sobre o certo e o errado, tá? Na Bíblia tem até tem a palavra de Deus, tem versículos que é Deus falando, e na Bíblia também tem versículos que é o diabo falando. Você sabia disso? Como assim o diabo falando? Lá em Mateus 4, quando Jesus estava no deserto, apareceu ali Satanás para tentá-lo. E quando o diabo disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, ou te atira de cima do templo para baixo, quem foi que falou isso? Como eu já disse, foi o diabo que falou.
Então a Bíblia, a gente precisa entendê-la, interpretá-la, para a gente saber por que caminho ir e por qual caminho não ir. A Bíblia fala sobre o céu e sobre o inferno. Então a Bíblia fala sobre tudo. Tudo, tudo. Né? Por isso que é o manual da vida. E a gente sente um pouco de alívio, né? A gente espera e ora a Deus que aquele povo venha ter sossego, né? E isso também nos traz um alerta, né? Um aprendizado, né? Para que a gente aqui no Brasil, tem muita coisa estranha no Brasil e é só você olhar. Não vou falar o nome de ninguém aqui, mas é só você olhar. Quem está do lado do povo venezuelano, né? E quem está do lado do ditador sanguinário que fraudou a eleição, prende pessoas, manda os tanques do exército dele lá passar por cima de gente, povo morrendo de fome, um ditador. É só a gente olhar quem está do lado do ditador e quem está torcendo do lado daquele povo, para aquele povo ser livre, aquele povo ter emprego, ter saúde, ter educação e ter liberdade até para cultuar a Deus, servir a Deus, né? Então, isso aqui, eu imagino que até uma criança consegue perceber aí qual é o certo e qual é o errado, né? Vamos orar então? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos. Bendito é o Senhor para sempre. Abençoa a tua obra para o teu povo. Abençoa os venezuelanos, os americanos, os argentinos, os brasileiros, Pai. Nos livra, Pai, dos homens maus, Pai, dessa nação. Sabemos que em todos os países correm esse risco, essa ameaça de homens tiranos, homens sanguinários, perversos, filhos do maligno, como a Bíblia fala, que venham assumir o poder e escravizar o povo, assim como Israel esteve por muitas vezes em perdição e corrupção, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, tanto no Brasil como no mundo, levanta pessoas tementes ao Senhor, Pai, pessoas simpáticas à Tua palavra, à Tua obra, para que o Teu povo tenha prosperidade, tenha saúde, tenha paz. Por isso te pedimos, Pai, essa bênção. Abençoa o dizimista, ofertante, coluna da Tua casa, Pai. Toca nos doentes, nos aflitos e cura, abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Hoje, terça-feira do Milagre Urgente, já tivemos a reunião às 8 da manhã, a primeira reunião do dia. E logo mais às 7 da noite, a segunda reunião dessa terça-feira, ungindo os pés. Esteja conosco, não falte, você aqui de São João dos Patos, não pode perder. E quinta-feira também tem, 8 da manhã, 7 da noite. Próximo domingo, a Santa Ceia do Senhor, 8 da manhã, 7 da noite. Isso aqui, para cá, São João dos Patos, tá? Um abraço do seu pastor, da missionária, e até a próxima oportunidade, se Deus